Nós estamos aqui numa live organizada pelo Instituto Economia e pelo CESIT, pelo seu Departamento de Comunicação, para discutir e repercutir a grande paralisação ocorrida na semana passada, dia 1º de julho, essa paralisação feita pelos entregadores, motofretistas, trabalhadores de plataforma digital. E para poder fazer essa discussão sobre o significado, as razões da paralisação e também o sentido e o significado dessa paralisação, nós contamos aqui hoje com a presença de Alessandro Sorriso. Muita satisfação recebê-lo aqui na nossa live. Alessandro Sorriso. Alessandro é presidente da Associação dos Motofretistas, dos Autônomos Entregadores do Distrito Federal. Foi uma das lideranças da greve da semana passada em Brasília. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar. Estamos aqui também com a Andréia Galvão, que é professora do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui na Unicamp, também nossa colega em vários projetos de pesquisa aqui junto com o CESIT. Temos aqui também a satisfação de contar com a presença da Ludmila Abelho, que estuda uberização, é o seu objeto principal de estudo, e também é uma das pesquisadoras aqui nossas do CESIT, está vinculada aqui com o Instituto de Economia no pós-doutoramento, e também a colega Paula Freitas de Almeida, que também estuda uberização, está fazendo seu doutorado conosco aqui no CESIT. E todos nós aqui, no Sorriso, somos também da Rede de Estudos e Monitoramento Indisciplinar da Reforma Trabalhista, a REMIR. Nós fazemos parte dessa articulação de pesquisadores que estudam o trabalho do Brasil. Então, agradeço a presença de vocês e só quero começar chamando a atenção para duas questões iniciais para introduzir. Primeiro, é uma satisfação nossa organizar esse tipo de atividade, que nós entendemos como um centro que estuda trabalho e sindicalismo, que é fundamental estabelecer essa conexão direta com quem está na lide, na luta, né, concreta dos trabalhadores. Por isso, Sorriso, é uma satisfação contar com a sua presença aqui, porque também, ao mesmo tempo que a nossa base da pesquisa, da informação, é também um espaço de nós podermos dialogar com aquilo que é feito e pesquisado aqui no âmbito da academia. Tá? Então, essa é a primeira observação. Segundo, a observação eu já vou introduzindo, para passar a palavra para vocês, dizendo que, sem dúvida nenhuma, a greve de 1º de julho da semana passada foi a principal manifestação trabalhista popular que nós tivemos no Brasil no ano 2020, nesse período de pandemia. Não só porque ela conseguiu mobilizar muitos trabalhadores da plataforma digital, mas pela repercussão que ela teve na sociedade brasileira. De fato, foi uma greve que conseguiu chamar a atenção da população, né, sobre as condições de trabalho vividas por esses trabalhadores. Né. Ela repercutiu para além da categoria. Né, e isso não só, né, atingiu o 1º lugar, um ranking em algumas redes sociais, como foi objeto de grandes discussões na sociedade. Então, por isso, é uma greve extremamente expressiva e essa razão, uma das razões pelas quais nós estamos fazendo essa atividade aqui. Como essa foi greve bem expressiva, nós vamos organizar a nossa conversa, que é mais uma conversa do que uma exposição, em 2 blocos. Um primeiro bloco que explica um pouco as razões por que houve a paralisação, explicitando quais são essas condições de trabalho desses trabalhadores de plataforma digital. E um segundo bloco, analisando mais o sentido da greve e as perspectivas de organização desses trabalhadores. Tá? Então, vamos começar esse primeiro bloco, porque os trabalhadores das plataformas, entregadores das plataformas digitais, de aplicativos, se mobilizaram. Sorriso, eu passo para você a palavra, para você nos dizer quais são as motivações, as razões que levaram a vocês organizar a greve de 1º de julho. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, o espaço aqui para mantermos esse diálogo aqui, que é importante, né, para a nossa categoria, para a nossa classe de trabalhadores. Essa paralisação, essa mobilização de nós entregadores
pelo Brasil afora, aí, de todos os estados que se mobilizaram, juntamente com a população, até mesmo recebemos apoio de outras categorias, né, como dos enfermeiros também, enfim, várias outras áreas que nos apoiaram nessa paralisação do dia 1º de junho, né? E assim, foi um ato muito importante para a nossa categoria, porque o que nós estamos sofrendo hoje em dia com essa precarização do trabalho chegou a um nível tão alto que não suportávamos mais, né? Não estamos mais aguentando viver nessa precarização do trabalho, né? No mundo atual que a gente vive e ainda continuarmos com essa precarização cada vez mais difícil, né, para nós trabalhadores e trabalhadores que estamos na linha de frente aí como um serviço essencial para a população, né? E sofrendo uma desvalorização tão grande, uma precarização tão grande. Então, esse 1º de julho aí foi um grito de socorro, né, até mesmo para a população que até desconhecia o sofrimento que nós passávamos no dia a dia, né, com essa profissão aí de entregas, entre uma entrega e outra, no sol e na chuva. E assim, nós sofremos muito, né, muito sofrimento de uns tempos para cá, de uns anos para cá, né? E assim, durante essa pandemia, nós já vivíamos uma precarização grande. Durante essa pandemia, aumentou ainda mais, né, essa precarização. Essas empresas de aplicativos que chegaram aqui no Brasil prometendo uma autonomia, prometendo que nós, fazendo que nós acreditássemos que nós éramos empresários, né? Trazendo essa falsa autonomia para nós, na verdade, não foi bem assim, né? No começo foi até legal, foi até uma boa, né? Que pagava um valor até justo, mas depois que eles viram que tinham muita mão de obra disponível nas mãos deles, eles conseguiram acabar com empregos de CLT, porque antes desses aplicativos chegarem aqui no Brasil, já existiam os motoboys, os entregadores, né? Já existiam as farmácias, já existiam os restaurantes, os estabelecimentos. Então, eles chegaram prometendo a facilidade, né? Tanto para os clientes, para nós entregadores, mas a realidade foi bem outra, né? Não existe essa autonomia, não existe essa grande liberdade que eles prometeram para nós, né? Hoje em dia o que nós vemos aí é que o entregador, o trabalhador é humilhado, né? Com bloqueios injustos, com a baixa taxa de entrega, com sistema de ranking, pontuação que obrigam o trabalhador a trabalhar somente em uma plataforma, né? Cumprindo horários, né? E se a pessoa não trabalha desgastadamente várias horas por dia, ele não consegue receber entregas. Então, a situação chegou num momento tão crítico que nós não aguentamos mais e resolvemos nos unirmos, né? Porque essas paralisações, antes do dia 1º de julho, já vinham acontecendo, né? Já vinham acontecendo em outros estados isoladamente. Aqui em Brasília mesmo, tinham feito 2, né? Tinha 2 paralisações, uma em janeiro e outra em maio, né? E em São Paulo eu também vinha acompanhando, Rio de Janeiro, no Espírito Santo, vários outros estados e cidades. Então, nós decidimos organizar, né? Organizar melhor, marcar um dia único para podermos sermos ouvidos, né? Porque até então essas paralisações que fizemos antes não tinham efeito nenhum, né? Eles não nos ouviam, eles não davam uma resposta para nós e assim é um ato muito importante. Unimos nossas forças, né? O Brasil inteiro está sofrendo, é uma mobilização, é um sofrimento em comum de todos nós trabalhadores, né? E até chegar nesse ponto atual de unirmos nossas forças, de mostrar as nossas reivindicações, mostrar para a sociedade que até então desconhecia esse fato aí desse sofrimento que a gente sofre no dia a dia, né? De não ter um banheiro para usar, de a humilhação de poder ir num restaurante, num estabelecimento ou num shopping, pedir para usar o banheiro, coisas simples, né? E assim, a gente não recebeu um não de não poder usar um estabelecimento para poder fazer nossas necessidades. Então, além dos bloqueios, né, que nós somos trabalhadores, trabalhamos aí, arriscamos nossas vidas por umas plataformas digitais dessas aí e são bloqueados sem nenhuma justificativa, né, sem nenhuma razão. Eles não nos avisam por qual foi o motivo do bloqueio, porque nós somos trabalhadores, nós temos família para sustentar, nós temos filhos para levar comida para dentro de casa, nós não vamos fazer um mau uso de uma plataforma dessa que é o único que nós temos como único meio de renda, né?
Então, o que eles fazem com a gente é uma verdadeira injustiça, né? Falam que somos parceiros, que somos isso e aquilo, mas na verdade não existe nada disso, né? Então, é exatamente por esses e outros motivos que nos levaram ao dia 1º de julho, que foi um ato muito histórico para a nossa categoria, de mostrarmos nossa força, mostrarmos que somos essenciais nessa categoria, né? Os aplicativos, eles não valorizam a nossa categoria, só valorizam mais o cliente final, o dono do restaurante, mais nós que estamos ali arriscando a vida no trânsito, arriscando a nossa vida de pegar a doença do Covid-19, eles não dão valor nenhum, né? Nós somos descartáveis para eles. Vou passar então para a Ludmila poder fazer uma consideração e também dialogar com o Alessandro. Vamos lá, Ludmila. Oi, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui conversando com vocês e conhecendo o Sorriso e sabendo, conhecendo mais dessa luta de vocês, né, Sorriso? Eu vou falar um pouco, na verdade, o que eu vou falar, acho que em outras palavras é o que você já falou, né? Mas eu pesquiso o trabalho dos motoboys há muitos anos, né? Há uns 8 anos. E eu fui acompanhando as transformações das condições de trabalho, né, que já eram difíceis. Os motoboys sempre enfrentaram uma série de dificuldades, né, num trabalho extremamente arriscado, né, onde até eles tinham conseguido um adicional de insalubridade, né, porque de fato é uma profissão que põe em risco a saúde deles permanentemente, né, mas vinham num processo aí de formalização do trabalho que também tinha seus problemas, né? Tanto que quando você fala, quando os aplicativos chegaram, né, para o motoboy, aquilo se apresentou como uma possibilidade de ter um maior rendimento, etc., né? Mas com o passar do tempo, e aí fica muito claro esse processo de uberização, né, que é um processo em que os trabalhadores vão se tornando informais, passam a ficar com todos os riscos e custos da sua própria profissão, né, e passam a estar postos numa relação de trabalho onde eles não têm mais nenhum poder, né, de negociação sobre o valor do trabalho deles, onde as regras do trabalho também já funcionam de uma nova forma, né? Então, o Sorriso pode falar disso muito melhor do que eu, mas o que é você começar o seu dia de trabalho sem ter a menor ideia de quantas horas você vai ter que trabalhar para garantir uma remuneração mínima, né? Que você sabe que você precisa ganhar naquele dia para fechar as contas no final do mês, né? Então, eu acho que essa paralisação, ela deixou em evidência muitas coisas importantes, né? A primeira coisa é que os motoboys, os entregadores em geral, eles são essenciais, né, para a nossa reprodução. Já eram antes da pandemia, né? Então, uma cidade como São Paulo, por exemplo, precisa do motoboy, não é só para comida, não, é para circulação de documentos, de bens, de uma série de coisas que contam com o trabalho desses trabalhadores, né? Eles sempre foram essenciais. Na pandemia, eles estão desempenhando, estão na linha de frente, né? Garantindo até o isolamento da população, então passam a desempenhar um serviço mais do que essencial, né? E ficou evidente como eles assumem todos os riscos, os custos, né? E como eles estão submetidos a uma relação que hoje em dia é despótica, né? Então, você vai vendo o valor da sua hora de trabalho ser rebaixado, você não entende por que você recebe uma corrida ou não, você não entende mais nem por que aquela corrida vale tanto ou não, né? E o que a gente sabe é que quem é motoboy há bastante tempo sabe, né, que seu trabalho está tendo um rebaixamento, o valor do trabalho, além das condições de trabalho, né? Mas todas essas humilhações que falam muito da nossa sociedade, né? Como antigamente já os motoboys contavam, eu vou fazer uma entrega num prédio de luxo, eu tenho que descer pelo elevador de carga, né? Porque choveu, eu estou com a roupa de tal forma. Quer dizer, tem várias formas de discriminação que estão atravessando o trabalho desses trabalhadores, né? Então,
ao mesmo tempo que eles são centrais. E eu acho que a paralisação, ela mostrou também, né, novas formas de organização desses trabalhadores, né? Então, nesse processo de informalização do trabalho, né, esses trabalhadores são transformados, a gente vê o quê? Um iFood aí com 170 mil entregadores, né? É uma empresa e 200 mil trabalhadores trabalhando para uma única empresa, né? E essa multidão, ela reconheceu o seu poder, quer dizer, se ela se organiza como multidão, ela tem um poder aí de negociação que você está vendo aí o resultado já, né? Várias PLs surgindo, várias negociações, quer dizer, a sociedade de repente enxergou tanto a importância desses trabalhadores como a potência dessa forma de organização política. Mas para fechar, no geral, eu acho que é isso, quando a gente pensa em uberização do trabalho e olha para o trabalho dos motoboys, fica muito claro que a uberização é esse processo de informalizar o trabalho, de transferir risco, transferir custo para o trabalhador, tirar do trabalhador até as garantias sobre qual é a remuneração que ele vai ter e por que a remuneração dele acontece de tal forma e não de outra, né? E, de outro lado, um processo de monopolização. Então, as empresas vão centralizando esse trabalho e cada vez mais rebaixando, botando esses trabalhadores para concorrer entre si, né? E agora a gente vê que, na verdade, também é possível se organizar e criar novas formas de resistência. Acho que para começar a conversa é isso, Dari. Ótimo. Viu, Sorriso, se você quiser também dialogar, você pode ir falando também aqui, intervindo, tá? Depois fala das pessoas também, tá? Então, você fica à vontade. Mas Okay. vou passar para a Paula. Oi? Vou passar para a Paula, depois a gente passa para você depois. Tá? Você fica à vontade. Você pede aqui, a gente te dá a palavra. Boa tarde a todo mundo, né, os presentes aqui, os que estão nos assistindo. É um prazer realmente muito grande estar com esse grupo aqui de pessoas, particularmente Sorriso. Obrigada por ter atendido mais uma vez, né, um pedido meu para participar de atividade, né. E, de fato, assim, né, o que o Sorriso está colocando aqui para a gente é já uma expressão concreta, né, de uma estrutura muito perversa de exploração e de mercantilização desse trabalho, né, desses trabalhadores, melhor dizendo, né, em onde a gente vê essa relação despótica que a Ludmila, né, fez uma referência muito bem colocada, né, ela se apresenta também numa definição unilateral, né, dos principais elementos que vão dando forma a essa relação de trabalho. Então, por mais que possa se dizer de haver alguma margem de liberdade, né, na escolha da corrida ou na definição do horário de estar online, offline, ainda assim existem critérios, não é uma margem de liberdade, de autonomia plena, mas observando, né, determinados elementos que permitam se encaixar no perfil do que a empresa deseja encontrar no entregador que está trabalhando para ela, ainda que haja essa margem de manobra, é despótico porque o valor da corrida é definido unilateralmente pelos algoritmos que estão ali trabalhando na programação dessa plataforma digital, né? O quilômetro rodado, né, é definido por isso, a distribuição das corridas, né, é definida por um algoritmo que vai ver qual é o perfil do entregador e, com isso, fazer a distribuição. Então, assim, a gente vê que, de fato, a forma, né, que as relações ganham no seu cotidiano, na dinâmica da relação entregador-plataforma digital, ela vem unilateralmente colocada pela plataforma digital, né? Então, nessa medida, é difícil se pensar em existir aqui um empreendedor, né, ou um profissional autônomo. A autonomia não se define por um sim ou um não de estar online ou offline, né? A margem de autonomia é outra coisa, é você dizer o como você vai trabalhar, para quem você vai trabalhar, o quando você vai trabalhar, né? E toda a estrutura de dependência que se formou desses entregadores em relação
né, a plataforma, o aceite, as condições que são ditadas pela plataforma acabam impactando aqui numa condição, sim, de subordinação desses trabalhadores à dinâmica da plataforma, né? E a expressão material e concreta do que o Sorriso colocou aqui, a gente também encontrou na pesquisa que fizemos. A Ludmila participa comigo do GT Trabalho Digital, da REMIR, né? E temos outros grandes pesquisadores e pesquisadoras trabalhando com a gente, né? Então, a gente pôde constatar isso em termos de números, quantificar um pouco, né? Essa precarização que o Sorriso bem traduziu com a narrativa do que ele vive, né? No dia a dia dele. E a gente viu que, do ponto de vista da remuneração, por exemplo, né, a gente teve cerca de um aumento de cerca de 25% entre os entrevistados, né, que teriam passado a ganhar menos do que o que ganhavam. E esse menos é um menos abaixo de R$520 por semana, né? Então, de 47% que a gente tinha, né, dos que ganhavam até R$520 antes da pandemia, depois da pandemia, acrescentou-se aí 25%, passando para 72% de trabalhadores recebendo esse valor, né? Então, sim uma redução em um número considerável de empregadores, né? E que aconteceu durante a pandemia, intensificando o que já não era um cenário muito bom, né? Do mesmo jeito, a questão das jornadas de trabalho, né? Olhando a remuneração dentro da jornada, a gente viu que isso se repetiu por entre os trabalhadores que continuaram trabalhando a mesma jornada. Então, não dá para dizer que diminuiu o rendimento porque a pessoa passou a trabalhar menos. Não, não guarda essa relação, né? A redução realmente se deu pela prática da distribuição das corridas, tá? Inclusive, a gente viu assim que aumentou o número de trabalhadores nas maiores faixas horas, né? Você teve um aumento de trabalhadores entre 4 e 8 horas, mas também um número maior de trabalhadores de 11 horas para mais, né? E ainda assim se expressou a redução do rendimento. Então, isso não dá para se perder de vista, né? Também a questão das medidas de proteção, que aí já está associado à questão da exposição com a Covid, né? Então, a gente também viu que no início, lá em abril, quer dizer, já era uma exposição, eram os únicos que estavam circulando, né? Enquanto a gente estava na política do fique em casa, e 58% desses trabalhadores disseram não receber absolutamente nada, né, por parte da plataforma digital. E dos 42% que disseram receber, 57% desses 42% disseram receber apenas orientação. Quer dizer, em termos de equipamento de proteção individual, né, de fato, você não teve uma política, uma ação concreta, né, dessas plataformas digital em dispor, né, aqui de uma preocupação em proteger os entregadores. Então, a gente vê que, de fato, há uma exposição, há um afastamento, né, dessas empresas da questão da sua função social para com os seus entregadores, que acabam favorecendo a uma condição geral aqui de precarização, sim, de intensificação dessa precarização e, portanto, de uma visibilidade no âmbito da pandemia, né, dessas condições precárias. E esses foram os elementos que eu acredito tenham levado, né, a esses trabalhadores fecharem essas pautas, se identificarem e partirem para uma disputa coletiva nesse dia primeiro que passou, né? Acho que é isso. Obrigado, Paula. Vou passar para a Andréia, depois passo a palavra para o Sorriso novamente. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de dizer que é uma satisfação também participar aqui dessa conversa com as minhas colegas, Ludmila e Paula, que têm realizado essa importante pesquisa sobre as condições de trabalho, sobre aplicativos. Também a satisfação de conhecer aqui o Sorriso e de reconhecer a importância, né, dessa mobilização, dessa greve que a categoria a qual ele pertence está realizando, né? A importância política deste acontecimento. Cumprimentar também o Dari, que nos organiza aqui.
Queria dizer que, do ponto de vista da análise das condições de trabalho, né, eu não tenho muito a acrescentar o que já foi colocado, a questão da importância da greve, né, para visibilizar essas condições degradantes de trabalho de uma categoria que é tão essencial, e a questão do apoio social que a greve também teve, né, que já foi destacado aqui nas falas que me antecederam. Eu acho que a gente pode avaliar a greve em termos quantitativos, pensando aqui no grau de participação dos empregadores, né, e as imagens que nós vimos, elas foram bastante impactantes, né, dos cortejos de bicicletas e motos pelas cidades, pelas grandes cidades aqui de diferentes estados do Brasil, mas também pensar um pouco a greve em termos qualitativos, a partir do impacto que ela teve no debate público, né, a contribuição que essa greve tem para a organização e mobilização dos trabalhadores precários, para a promoção de mudanças, né, nas condições de trabalho da categoria. Mas eu também queria destacar aqui e discutir um pouquinho com o Sorriso, aproveitar a participação dele aqui, a contribuição da greve para promover mudanças no âmbito ideológico, né? Ele destaca o fato de que o empreendedorismo é uma enganação, é uma falácia, né? E a greve, ela traz, né, de uma forma bastante nítida isso, né? Ela desvenda essa falácia, e os trabalhadores, a partir da sua experiência, a partir da sua prática, né, cotidiana, se dão conta disso. Então, eu queria, na verdade, colocar algumas questões que talvez desloquem um pouco mais a discussão para as questões envolvidas na greve, ou para as implicações políticas da greve, que é o que o Dari tinha imaginado fazer num segundo momento, né? Não sei se eu posso já me adiantar e aproveitar que eu estou falando, colocar essas questões. Andréia, pode ser, porque daí eu vou passar a palavra para o Sorriso, fazer muito rápido, mas também a gente vai depois, vocês podem fazer considerações sobre as questões da greve mesmo. Podemos concluir esse primeiro bloco, depois acho que você faz de novo. Não, só para então introduzir um pouco, né, o debate que eu gostaria de fazer a partir das falas que foram feitas, né, é que os trabalhadores, evidentemente, trabalham em condições muito precárias e demandam melhorias, né, demandam melhorias. As empresas, né, as empresas que dizem não serem suas empregadoras, mas acho que a gente precisa qualificar um pouco o que isso significa, né? Porque me parece que o movimento é um movimento heterogêneo e que não necessariamente o que os trabalhadores estão demandando são direitos ou que são conquistas, né, que devem se dar sob a forma de direitos e que devam se dar a partir da forma, né, da proteção estatal. E acho que isso tem a ver também em relação ao apoio que a gente pode esperar ou estimar da sociedade, né? Porque as pessoas geralmente se sensibilizam com a fome, com a miséria, com as condições de trabalho tidas como desumanas, mas isso não significa também que esse apoio que a gente viu na greve, ele se transforme, né, ou ele se estenda ao apoio à criação de direitos, sejam direitos específicos para essa categoria, né, que fez greve, seja a extensão dos direitos já existentes para essa categoria, né? Então, acho que a sociedade, se a gente for pensar do ponto de vista do apoio da sociedade aos empregadores, pode se dar muito na lógica da assistência, na lógica da filantropia, e aí eu gostaria de destacar justamente essa disputa política a ser feita, né? Eu queria indagar o Sorriso sobre a participação dos trabalhadores, dos empregadores, né? Até que ponto existe acordo em relação não apenas às reivindicações, mas à forma pela qual as reivindicações devam ser atendidas, né? Se é interpelando, quer dizer, se é acionando as empresas, esperando uma resposta por parte das empresas, né? Se é esperando uma resposta por parte do governo, né? E também aí a gente tem diferentes níveis de resposta, mas eu posso voltar a isso depois. Então, inicialmente seria isso, Dari. Obrigado, Andréia. Eu vou aqui fazer um bloco intermediário, porque tem várias questões que estão sendo colocadas no chat, e vou anunciar alguma dessas questões em relação às condições de trabalho, mas também tem sobre a questão da mobilização, da greve, do significado. Aqui, por exemplo, o João Sobrinho pergunta se nas reivindicações colocadas no movimento tem algumas que
solicitam algum tipo de ajuda, de seguro, né, sobre combustível subsidiado, salário mínimo garantido, né, o seguro transporte. Também a Luciana Silva pergunta se tem gorjetas nos aplicativos e como é que se recebem esses valores fornecidos. Tá? E depois, o Mutoca pergunta qual é o ganho médio por hora, né? A Paula já falou, mas o Sorriso também pode dizer se tem uma questão aqui do valor médio por hora. E depois tem a pergunta da Magda, que vai aquilo que é de encontro, que já foi falado pela Andréia, sobre essa questão dos empreendedores. Tá? Depois tem uma série de perguntas que eu passo até para vocês, acho que discutir rapidamente aqui, acho 2 minutos cada um sobre essas questões, essas perguntas, para depois eu passar no segundo bloco mesmo mais sobre o que foi esse movimento da paralisação e as suas implicações, seus efeitos agora concretos, né, depois da paralisação. Então, rapidamente aqui, se vocês puderem dialogar com essas questões colocadas, eu passo a palavra aí para fazer uma conversa muito rápida sobre isso, para a gente passar para o segundo bloco de questões. Tá? Então, Sorriso, por favor, aqui. Então, a questão do que a gente cobra, se é mais da política ou se é dos aplicativos, dos donos dos aplicativos, primeiramente não tem diálogo com os donos dos aplicativos, né? Através dessa paralisação do dia 1º, a gente foi um grito de socorro, né? Um grito de socorro para a população, então eles nos ouviram, né? E assim, mesmo assim, eles não tentaram fazer uma reunião com alguns representantes de alguns estados ou algumas cidades para poder ver o que poderia melhorar. Pelo contrário, algumas dessas plataformas deram uma contra-resposta, né, dizendo justamente o contrário para a população e para os restaurantes, donos dos estabelecimentos, que não acontecem bloqueios injustos, que nós ganhamos os melhores valores das taxas atualmente, que não tem sistema de pontuação e ranking, entendeu? E nós entregadores sabemos muito bem que essa não é a realidade, né? Que existe sim, a situação é precária, existe bloqueios injustos, não só aqui em Brasília, mas em vários outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, todos os estados, né? Os aplicativos bloqueiam nós entregadores sem dar qualquer justificativa desses bloqueios. Então, nós não estamos mais recorrendo aos aplicativos, né? Nós sabemos que eles não vão atender as nossas reivindicações. Então, nós estamos recorrendo ao legislativo, né? Porque tem que se criar regras para esses aplicativos, para essas plataformas, né? Só existem regras para nós injustas, né? Porque não tem diálogo nenhum. Eles falam que são uma parceria, né? O entregador com o aplicativo que liga o cliente, mas tem aplicativos aí que chegam a ficar com 45% do valor que você ganha, né? Então, isso não é justo, porque nós temos todo um custo para nos mantermos trabalhando, né? Que é gasolina, que só vem aumentando, que é a manutenção da moto, a manutenção da bike. No caso das bikes, ainda chega a ser uma exploração ainda maior, né? Porque eles ficam mais expostos, né? Por ser mais frágil e, além disso, as taxas são menores, né? Para as pessoas de bike. Então, tem toda essa situação. A gente está correndo no legislativo agora. Tem que ser criada a regulamentação para essas plataformas, para as nossas reivindicações que estamos pedindo. Em relação à outra pergunta aí, não tem transparência nenhuma nos valores praticados, né, dessas plataformas com nós entregadores, né? Nessa pandemia, aumentou-se muito o número de gorjeta, mas nós entregadores não sabemos quem deu, quanto foi a gorjeta que o cliente deu e quanto foi, de quem foi. Não tem essa transparência, né? Eles fazem propaganda de, vamos dobrar o número de gorjeta. Se o cliente dá R$5 de gorjeta, nós pagamos 10. Mas, na verdade, nós não sabemos se o cliente deu 10, se deu 15, se deu 5, porque não tem essa transparência nenhuma nos pagamentos, tanto nas gorjetas. E é isso aí. Obrigado. Já vou... Pergunta aos outros 3 colegas aqui. Alguém quer reagir a essas perguntas de uma forma bastante rápida? Daí a gente entra para o segundo bloco. Ludmila, Paula, André. Gostaria, Dari, de forma muito rápida, né? Eu acho que as perguntas também estão aí no sentido de querer ver o resultado da greve, né? A greve já vamos entrar em seguida já. Então, mas só para pontuar que a greve em si só, né, já é um resultado, porque já é um resultado de mobilização, já é um resultado de começar
a pensar pautas, de já entender as deficiências do setor, né? E os ganhos sociais é um processo de construção, que aí a gente vai discutir no próximo bloco, né? Mas que é não perder de vista que você já tem, só em você ter chegado nesse momento, já é em si um ganho social. Agora vamos ver o que virá junto às empresas para frente, né? Ótimo, obrigado. Ludmila, quer... Só comentar rapidinho, Dari, eu acho que existe um olhar para o consumidor nesse momento, né? E da participação do consumidor. E o consumidor, especialmente na pandemia, né? Acho que tem um reconhecimento do trabalho, da importância do trabalho, porque sempre foi muito invisibilizado, mas agora o cara que está isolado sabe, né? Que aquele lá está na rua garantindo. E aí eu acho interessante essa pergunta sobre a gorjeta, ela aparece em vários debates que eu participo, as pessoas têm essa curiosidade, né? Poxa, quando eu dou a gorjeta, chega para você ou não? E aí ninguém sabe, né? Essa que é a verdade. Isso é um exemplo muito claro para a gente de como esse gerenciamento algorítmico funciona, né? E como é tudo muito opaco, muito opaco. Então, de fato, as empresas, elas detêm todas as regras e até elas detêm o poder de não explicitar as regras. Não é só que elas definem, né, como o trabalho funciona. Elas não precisam nem dizer, nem para o trabalhador e até mesmo para o consumidor, como que as regras funcionam. Então, que isso que o Sorriso traz, dessa demanda pelas regulações que vão passar pelo Estado, né, de fato são essenciais, porque, assim, tem vários caminhos para pensar isso, né, e a gente vai ver essa construção a partir de agora, mas de saída a gente tem que olhar para essa questão central, né? As regras do gerenciamento do trabalho não estão claras para ninguém, né? Inclusive, dialogando aí com a Paula sobre a nossa pesquisa, quando nós publicamos nossos resultados, né? A primeira reação das empresas que tiveram que se posicionar foi dizer assim, isso aí não é confiável, vocês só fizeram 300 questionários, né? Isso não é representativo, né? E, ao mesmo tempo, é muito interessante, porque elas detêm todos esses dados, né? Num clique, a gente teria acesso a todos os dados sobre ganho, sobre variação de ganho. A gente não sabe nem quantos trabalhadores são entregadores no Brasil, né? E por exemplo, quando o iFood publica uma resposta, né, à manifestação na Folha de São Paulo, traz dados que a gente também não sabe exatamente o que aqueles dados estão representando, como que eles foram processados, né? Então, assim, é muito importante a gente centrar muito o nosso olhar para esse despotismo mesmo dessa forma de gerenciamento, que chega até no consumidor. Quando o consumidor está se interrogando, nossa, eu dou a gorjeta, vai para ele ou não, é porque implicitamente todos nós sabemos, né, que essa forma de controle do trabalho ela é extremamente opaca e ela funciona assim. A gente sabe que o trabalhador pode estar sendo roubado permanentemente e ele não tem como negociar isso. Obrigado, Dima. Andréia, quer fazer uma consideração, Andréia? Só para dizer em relação a essa questão da gorjeta, né, que quando eu chamei a atenção para essa dimensão da filantropia, né, uma lógica de assistência que poderia também suscitar a empatia ou a solidariedade de uma parte da sociedade, né, acho que a gorjeta ela expressa bem isso, porque ela pode significar que uma parte dos apoiadores, uma parte da sociedade, né, que percebe a importância desses trabalhadores, reconhece essa importância pagando gorjeta, ou se limita a pagar gorjeta, né? E não apoiaria uma demanda mais abrangente, uma demanda que signifique reconhecer direitos. E aí é por isso que eu queria discutir um pouquinho as implicações políticas da greve, né? Porque eu concordo com a Paula quando ela diz que o fato da greve se realizar já é um grande resultado, né? Porque ela mostra que esses trabalhadores podem se organizar, podem se mobilizar, podem apresentar suas reivindicações. Mas, ao mesmo tempo, isso pode gerar, da nossa parte, né, da parte de quem estuda ou de quem está intervindo diretamente nesse processo,
um otimismo que faça com que a gente não perceba as contradições envolvidas, né, nesse processo. Então, acho que para a gente pensar justamente essa construção política, é preciso prestar atenção nas diferentes demandas e nos posicionamentos envolvidos, porque tudo isso tem implicações distintas, né? Então, eu queria discutir aqui duas questões, se a gente puder começar essa segunda parte já, Dari. Uma é como atender a essas demandas, porque, inclusive, isso dialoga com o que está aparecendo nas perguntas no chat, né? E qual deve ser o papel do Estado nesse processo? Né? Porque eu acho que a gente tem diferentes respostas para essas questões e, dependendo de como a gente responder a essas questões, a gente tem construções políticas diferentes. Construções políticas diferentes em termos, né, de relações de trabalho, do que a gente consegue fazer, né, e melhorar em termos de relações e condições de trabalho, mas também construções políticas diferentes em termos da categoria que tem participado da greve, né? Então, quais são as perspectivas desse movimento se ampliar, desse movimento se fortalecer, desse movimento crescer, e em qual direção isso vai se dar? Então, se eu puder continuar, eu continuo a partir daqui. Tá bom. Então vamos passar para o Sorriso, depois você continua logo depois dele. Passo a palavra imediatamente depois para você, Andréia, tá? Então, Sorriso, Andréia colocou duas questões mais gerais, né? Como é que vai ser encaminhado essas demandas, né? Como é que a perspectiva da organização, e lembrando que também existem muitas contradições na sociedade, mesmo nessa lógica dos consumidores. O César aqui pergunta se vocês tiveram algum grau de rejeição na greve por pedidos não atendidos, ou se tiveram apoio importante da sociedade, mais apoio só. Mas também se tiveram resistências, vocês enfrentaram alguma resistência aqui na mobilização. A Sara pergunta aqui, na mesma perspectiva da Andréia, qual foi o resultado efetivo da mobilização, né? De como encaminhar essas demandas que as reivindicações que vocês levantaram para a greve. Então, Sorriso, vou passar para você fazer isso e depois eu devolvo aqui para nossas outras debatedoras aqui, tá? Vamos lá, Sorriso, a palavra é contigo. Então, é importante assim a nossa luta no dia 1º de julho, porque unimos nossas forças, né, para reivindicar a situação, a precarização que vivemos sofrendo atualmente. Teve um apoio muito forte, sim, por parte da população, dos clientes, né? A maioria dos entregadores que compareceu no ato para fortalecer, estavam lá presentes. Outra grande parte falaram que não foram mais, ficaram em casa, desligaram os aplicativos, né? Uma pequena parte, uma parte muito pequena desses entregadores continuaram rodando, né? Mas nós sentimos eles sentiram porque não teve pedidos por parte dos clientes, né? Os clientes pediram muito menos nesse dia, né? Colegas nossos relataram isso em vários grupos de WhatsApp, que estava muito parado, quase não estava tendo entrega nenhuma. Então, isso por parte da população, eu senti que eles deram apoio nessa parte, que a gente pediu para eles não fazerem pedidos, né? No dia 1º de julho. E, assim, as nossas pautas, nossas reivindicações, já está, essa paralisação dessa organização de nós entregadores de vários estados, já está dando frutos, né? Nós estamos nos organizando cada vez melhores e, assim, tem vários deputados dando apoio, né? Inclusive, a deputada abriu uma frente parlamentar para estudar nossas reivindicações, atender nossas reivindicações, né? Conseguimos levar até a Câmara para poder ser estudada essa questão, né, das nossas reivindicações, porque não tem como recorrer a outras pessoas, não tem como recorrer aos aplicativos, né? Temos que recorrer ao judiciário, né? Ao legislativo. Então, já estamos organizando também já está marcada uma nova data, né, para essa luta continuar com mais força ainda, com mais apoio, né? Nos organizamos, nós estamos em vários grupos de WhatsApp, que nós marcamos essa reunião, né? Votamos numa data boa dessa reunião, que é dia 25 agora de julho, né? Queremos ir com mais força ainda, com mais pessoas mobilizadas, mobilizar mais ainda a parte da população, né? Que até então não conhecia esse lado obscuro aí das plataformas, né? Porque
O cliente que está lá na casa dele, no conforto, na comodidade da casa dele, não imagina o que passamos na rua para levar o lanche ou comida quentinha até ele, né? Então já está dando resultado sim, e nós sabemos que vai dar ainda mais resultado, né? Vamos marcar, essa luta já está marcada para o dia 25, vamos tentar chegar com força total. E assim, não é importante, não é uma luta assim, só nossa, né? As outras categorias também, como os enfermeiros, outras classes trabalhadoras, dão apoio à nossa categoria, porque talvez essa exploração que está acontecendo na nossa área, na nossa categoria, pode acontecer, chegar nas outras áreas também, né? Essas plataformas aí, essa uberização pode crescer tanto de uma forma que a gente não imagina, né? O quanto nós seremos prejudicados futuramente. Eu fiquei um tempo em São Paulo, lá tinha uma plataforma lá que faz a ligação do cliente ao profissional, né? O pedreiro, ao eletricista, mas vamos supor que lá na frente essas plataformas tudo dão valores e começam a explorar esses profissionais também, né, de outras áreas. Então é uma luta que nós temos que lutarmos juntos, né, toda a classe trabalhadora, todas as outras áreas, junto nessa união aí, para combater essa exploração, essa uberização que está crescendo cada vez mais, né. Eu só quero levantar uma questão também, daí vou passar a palavra também para as nossas convidadas. A Ludmila sempre fala, escreve, inclusive, sobre isso, de que, ao mesmo tempo, há uma concentração, né, da organização do trabalho em poucas empresas, que são as donas das plataformas e que, de fato, lucram com o resultado do trabalho. E, por outro lado, o trabalhador, vamos chamar teoricamente, é colocado numa condição de que ele tem que se organizar e se virar, né? Mas se organizar, se virar autonomamente no seu trabalho, mas como os salários baixaram muito, tem que trabalhar excessivas horas por dia. Tá? Então, e aqui não tem nenhum espaço de negociação com essas empresas, apesar de elas serem as grandes beneficiadas desse sistema de organização do trabalho, não tem nenhum espaço. O espaço que tem é tentar regulamentar esse trabalho por meio do Congresso Nacional ou uma demanda que pode se colocar por meio das outras instituições públicas na área do trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele está desenvolvendo uma série de ações civis no sentido de reconhecer um vínculo de emprego, que não são os trabalhadores autônomos, mas que são um vínculo de emprego, porque, de fato, tem uma relação de subordinação. Então, Sorriso, eu queria te ouvir concretamente aqui sobre essa questão que não está naquela pauta do 1º de julho, né? Essa questão de reconhecer que vocês têm direito. A Andréia estava falando também, né? A partir do momento que se instituem os direitos, pode ser que alguns setores que apoiavam o movimento podem não ser tão mais simpáticos a esse movimento. Então, eu queria que você expressasse um pouco como é que esse debate acontece na categoria, sobre essa questão do vínculo do emprego, dos direitos assegurados como trabalhador. Então, pela minha visão geral que eu tenho entre todos os estados, né, a maioria uma parte da população de entregadores, de motoboys e ciclistas que fazem entregas para essas empresas de aplicativos, uma grande parte já tem um emprego fixo, né, e usam a plataforma como uma fonte de renda extra, né. Essa porcentagem desses entregadores cresceram muito, ainda mais agora durante a pandemia, né, porque muitas das vezes eles alguns perderam os empregos e como outra fonte de renda migraram para o aplicativo. Outros, a maioria são, por exemplo, um porteiro, um zelador de um prédio, um jardineiro que usam a plataforma como renda extra, né? Então, eles de forma alguma querem que essas empresas de aplicativo registrem eles, porque não tem como eles ficarem nesses dois empregos, né? Nesses dois vínculos empregatícios dessa forma. Então, uma grande parte querem sim um reconhecimento de CLT, todos os direitos reconhecidos. Eu tive numa live recentemente um professor
ele até estudou, tem 11 pontos que configuram o vínculo, que mostra que tem vínculo empregatício com essas empresas, que são a subordinação, que são quem decide quem contrata, quem manda embora. Então, tem 11 pontos esclarecedor que mostra claramente que configura o vínculo empregatício, né, dessas empresas com o trabalhador. E uma grande parte querem ser autônomos de verdade, que querem que essas empresas atuam para deixar o empregador, o trabalhador agir como autônomo, né? Dar o valor, ter um valor justo, né? Trabalhar na hora que quer, fazer o próprio salário, trabalhar o dia que quer, sem tirar essa autonomia do trabalhador. Então, eu sinto essa divisão, né? Eu sinto essa divisão entre os trabalhadores, né? Uma parte quer vínculo empregatício, quer CLT, outra parte quer autonomia, e outra parte não quer, né? Porque já só tem um aplicativo como uma renda extra, né? Então fica bem dividida essa questão. Tá. Ótimo. Antes de responder a pergunta da Magda aqui no chat com isso. Andréia, passo para você, depois para o Ludmila e a Paula. Obrigada, Dari. O Sorriso foi bastante claro e acho que ao responder a sua pergunta, ele também já indicou muito, né, não só a divisão que existe dentro do movimento em relação ao que se espera, né, quais são as demandas, como encaminhar essas demandas, mas também qual é a dificuldade que se vislumbra aí no horizonte para poder dar conta dessa divisão, né? Então, se eu puder sistematizar um pouquinho aqui o que foi colocado, tanto na fala dele quanto no que já apareceu, eu diria o seguinte, né? A gente tem 5 possibilidades, né? Só para pensar um pouco em termos de caminhos, né? A gente tem a possibilidade de atender às demandas colocadas pelo movimento a partir da lógica do seguro, ou a partir de melhorias estritamente econômicas, ou seja, não instituir direito algum, né? E quando o Sorriso fala que as empresas não querem conversa, não tem nenhum tipo de interlocução com as empresas, é interessante porque, ao mesmo tempo, as empresas respondem, né? Seja as pesquisas, seja as reportagens que são feitas, dizendo, não, mas a gente repassa as gorjetas, não, mas estamos aqui constituindo um fundo para os trabalhadores que adoecem, né? Então, questionam os dados da pesquisa, procuram dizer que vão garantir equipamentos de proteção individual, ou seja, tentam dar algum tipo de resposta para dizer que estão fazendo alguma coisa, né? Então, a gente teria esse primeiro caminho de continuar na lógica do seguro, seguro de vida, acidente, roubo, auxílio alimentação, ou seja, não é a instituição de direito, né? A gente tem um segundo caminho, que seria a criação de um direito diferenciado, um direito específico, uma regulamentação específica para a categoria, né? Que parece que é isso que está se desenhando no horizonte mais imediato, quando o Sorriso fala dessa interlocução com o Legislativo e dessa reunião que aconteceu com o Rodrigo Maia hoje, né? Eu acho que as duas primeiras formas, né, tanto a lógica do seguro quanto o direito diferenciado, permitem compatibilizar essas demandas com uma lógica neoliberal, inclusive com as propostas do governo Bolsonaro, quando ele fala que há direitos em excesso e que é preciso aproximar os direitos da informalidade, né? E essas duas primeiras formas de responder, elas não rompem necessariamente com o discurso do empreendedorismo, né, que ao mesmo tempo em que a gente diz, olha, a greve ela permite, né, demonstrar a falácia do empreendedorismo, mas ao mesmo tempo, o Sorriso diz, uma parte da categoria, né, tem um certo apego a esse discurso e quer continuar, né, nessa lógica do empreendedor ou trabalhando como autônomo, né? Então, acho que essas duas primeiras respostas, elas não implicam necessariamente também uma crítica ao próprio governo. E aí, acho que seria interessante a gente observar que há apoiadores do Bolsonaro na categoria, assim como há apoiadores do Bolsonaro, entre outras categorias de trabalhadores, né? Então, estou dizendo isso só para a gente pensar um pouquinho nos desdobramentos políticos aí da greve. Um terceiro caminho é o reconhecimento do vínculo, né? É a adoção da CLT como uma forma de regulamentação da relação laboral. Então, eu acho que esse caminho, né, que seria o caminho que também o Sorriso falou, olha, o professor mostrou que existe sim, né, a relação de emprego, e o que acontece no caso dos entregadores nada mais é do que uma relação de emprego
disfarçada, né, o reconhecimento do vínculo seria um avanço do ponto de vista da instituição de um direito que não é um direito diferenciado, não é um direito específico para trabalhadores informais, não seria um direito rebaixado, né? Se a gente for pensar em termos de cidadãos de segunda classe, digamos assim, né? Que não têm acesso a esses direitos, que seriam os direitos universais assegurados aos demais trabalhadores, né? Então, esse terceiro caminho seria aí um avanço em relação aos outros dois, mas ele não significa a articulação entre direito e democracia, que é uma luta que tem sido travada nesse momento, uma luta importante, e que também apareceu no movimento de greve, né? Então, um quarto caminho, então, para finalizando aqui as possibilidades, um quarto caminho seria articular a luta por direitos trabalhistas ao antirracismo, denunciando como esse trabalho precário tem um recorte racial, né? Tem partes aí do movimento que colocam claramente essa questão. E tem uma quinta possibilidade aí, né, que acho que também tem uma parte do movimento que levanta essa bandeira, a bandeira do antirracismo, tem uma organização de empregadores antifascistas que coloca claramente a dimensão da democracia. Então, eu vejo assim 5 possibilidades, sendo que essas 3 últimas posições que eu mencionei, elas são posições minoritárias, né? E para ampliar o alcance dessas outras, né, dessas 3 últimas posições, seria preciso enfrentar e rejeitar explicitamente, né, não apenas a dicotomia entre emprego e vida, que é uma dicotomia que o governo apresenta e que o movimento consegue enfrentar, né, mas a dicotomia entre emprego e direito, que é algo que eu acho que temos mais dificuldade, né, de superar, justamente pelas razões que já foram colocadas aqui, e o Sorriso, quando diz, olha, tem uma parte dos próprios empregadores, né, que não quer o reconhecimento do vínculo, já sinaliza que essa questão é uma questão sensível, né? Então, eu queria colocar essas questões e fazer uma última consideração em relação aos sindicatos, né? O Sorriso é uma liderança importante de Brasília, de uma associação, né? E aí eu queria perguntar para o Sorriso se vocês têm relação com os sindicatos. Em São Paulo existe um sindicato que representa os motoboys, né, o Sindimoto, que também convocou a greve, né? Então, acho que é importante a gente olhar um pouquinho para essa articulação entre sindicatos e associação, olhar para como os trabalhadores veem, né, os sindicatos, ou seja, os sindicatos eles têm pouca penetração nesse segmento de trabalhadores precários, eles têm procurado se aproximar dos trabalhadores precários, mas, ao mesmo tempo, há uma desconfiança, uma rejeição aos sindicatos. Então, será que as associações elas se constituem em substituição aos sindicatos, né? São novas formas de representação que deslegitimam os sindicatos, ou elas se constituem em articulação com os sindicatos? Ou talvez seriam novos embriões de sindicatos, né? Embriões de novos sindicatos, para dizer melhor. Então, eu queria colocar essas considerações e essa questão aí para a gente continuar a conversa. Vou passar, então, para o Sorriso. Desculpa, Dari, só uma última consideração aqui, né? Pensando aqui num outro caminho, que seria o caminho do cooperativismo, da economia solidária, né? Que, ao meu ver, não parece ser tão presente no debate brasileiro. Pensar, por exemplo, a criação de cooperativas de entregadores, como já existe na França, na Espanha. Não sei se o movimento tem feito algum tipo de discussão nesse sentido. Então, queria também indagar o Sorriso sobre isso. Agora Tá ótimo, obrigado, André. Vou passar para o Sorriso, antes de passar para a Paula e para a Ludmila, para o Sorriso poder responder a Andréia, e vou acrescentar uma pequena questão, junto com essa questão da forma de organização aí dos trabalhadores das plataformas. Aqui, você tem alguma relação com as centrais sindicais, tá? Você tem, nesse movimento, você tem alguma aproximação, você tem algum tipo de interlocução, algum tipo de apoio também, tá? Então, vou passar para o Sorriso responder a questão da Andréia e também, depois, eu vou passar para a Paula Ludmila e vou depois ler algumas outras questões que estão aqui no chat também, tá? Então, Sorriso.
Então, sobre a associação, a MyDF, nós vimos a necessidade dessa criação dessa associação, porque o sindicato, hoje em dia, o Sindimoto aqui em Brasília, quanto em São Paulo, e acredito nos outros sindicatos, nos outros estados que existem, da nossa categoria de motoboys, eles representam apenas os motofrentistas CLT, né? Não tinha nós que somos autônomos, que não somos CLT, como cresceu muito, aumentou muito a demanda dos trabalhadores autônomos, né? E assim não tinha uma representatividade para nossa categoria. As empresas passam essa visão para o trabalhador, né? Do individualismo, né? Eles não deixam assim a gente se unir. Eles passam mais a visão da gente do individualismo, de que somos empreendedores individuais, né? Então, fazendo nós acreditarmos que juntos não somos fortes ou alguma coisa para lutar em prol de alguma melhoria. Aqui em Brasília, cara, eu vi essa necessidade porque assim as coisas foram piorando e eu não tinha quem chamar para recorrer a essa situação, né? De colegas sendo bloqueados, né? Toda essa situação que estava acontecendo, nós não tínhamos uma representatividade. Em São Paulo, eu vejo, era a mesma coisa. Lá tem o Sindimoto lá, né, que é muito forte. Tem uma associação lá que é muito forte. Diferente daqui de São Paulo é que aqui nós caminhamos junto, né? Nós, a associação, tem um apoio do Sindimoto, que eles sabem também que não podem nos representar. Então, nós caminhamos lado a lado, nós buscamos praticamente o mesmo objetivo, né? O melhor para o trabalhador, né? O melhor para o entregador, para o motoboy. Então, lá em São Paulo tem essa divisão, né? A parte lá do Sindimoto querem o melhor, querem a categoria CLT, querem os direitos reconhecidos do trabalhador por parte dessas empresas. A associação lá não trabalha em conjunto não trabalham nas mesmas linhas do Sindimoto, né? Do sindicato lá. Eles querem autonomia, né? Então fica dividido, né? De lá é bem dividida essa situação. Aqui nós trabalhamos em parceria, né? Nós trabalhamos junto, tem todo o apoio, né? Um do outro. E aqui nós também temos o apoio, todo o apoio é bem-vindo, né? Na luta, na guerra, sem essas centrais de sindicatos, eu acredito que nós ficaríamos um pouco mais fracos, né? Então é importante sim o apoio à nossa categoria, porque é uma luta contra a precarização, né? O Brasil todo está sofrendo, os entregadores do Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Essa mobilização aqui do Brasil repercutiu na Argentina, na Chile, México, né? Nos outros países aí se mobilizaram também, inclusive eles pararam também lá. E, então, é uma precarização que estamos vivendo no mundo inteiro. Então, nós temos que nos unirmos contra essa precarização, né? E caçar uma solução e a melhor solução para nossos problemas. Se não formos unidos, vai ser mais difícil ganhar essa guerra, entendeu? Então, toda a categoria tem que se unir, sim, né? E rumo a dia 25 mais forte, né? Com mais apoio e sempre a luta para conseguir nossos objetivos, né? Nossas conquistas. Obrigado. Vou passar, não sei, Paula, Ludmila, quem quer? Ludmila? Tá, então eu vou. Não, eu só queria falar que essa luta dos entregadores, né, ela tem uma importância histórica e não só para a categoria dos trabalhadores, dos motofretistas, dos bike boys, né, mas primeiro ela tem essa dimensão nacional, né, e ela já se apresenta como isso, como trabalhadores por aplicativo. Então, ela é um marco mesmo, né, nas formas de resistência que vão ganhando visibilidade agora na relação com essas novas formas de organização do trabalho, né? E essa greve, os desdobramentos dela, elas dizem respeito não só aos motoboys, não só aos bike boys, mas a todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Porque a gente sabe que a uberização, ela é uma forma de controle e gerenciamento do trabalho que está atravessando o mundo do trabalho, né? E nós temos várias categorias de trabalhadores já se uberizando e várias que sabem que são potencialmente uberizáveis,
né? Então, os resultados do que vem daí são muito importantes para os trabalhadores que estão sofrendo uma série de rebaixamento do valor de trabalho, piora nas condições de trabalho, não há dúvida, isso está muito evidente, né? Mas também são importantes para os trabalhadores e trabalhadoras como um todo, né? Então, acho que a gente tem que olhar com muita atenção para tudo isso, para os desdobramentos possíveis que vêm daí, né? E também pensar nessa forma de organização que é muito horizontalizada, né? Então, tem os sindicatos, tem as associações, tem o Paulo Galo, que desponta aí como uma liderança, mas que ele mesmo afirma, bom, eu quando comecei eu lotava um ônibus, agora eu loto um avião, né? Quer dizer, ele está construindo a base dele, ele virou uma liderança, uma base super pequena, né? O que está acontecendo? É uma nova forma de organização política que a gente está vendo, né? Que vai se dando nas redes sociais, que vai se construindo na rua, né? Que você vai achar lideranças, mas na verdade você não vai localizar de fato como que isso está sendo organizado, né? Isso é muito poderoso também. E aí, até para a gente pensar nos desdobramentos, eu acho que essas possibilidades que a Andréa apresentou são muito elucidativas, assim, para a gente conseguir visualizar, né, o cenário e pensar nos desdobramentos, né? E eu acho que, por enquanto, essa organização está inteiramente voltada para as questões das condições de trabalho, né? É isso que está unificando a categoria, né? Talvez o Sorriso pudesse contar um pouco mais para a gente sobre isso, né? Assim, essas polarizações da sociedade, antipetistas, bolsonaristas, petistas, enfim, como que isso está se reproduzindo no movimento, né? Como que a gente vê isso? Mas ontem eu estava num debate, né? E a gente falou, mas falar em condições de trabalho é algo extremamente político, né? Independente das posições que isso vai ter, né? A gente está pondo o conflito capital e trabalho na rua, né? E na forma de organização desses trabalhadores. Então, as demandas desses trabalhadores por condições de trabalho são demandas políticas de saída. Eles estão evidenciando a desigualdade, estão evidenciando a exploração, né? E estão se organizando como uma categoria que vai construindo novas formas de resistência. E isso acho que tem uma dimensão que vai para além desses próprios trabalhadores. Paula, quer fazer alguma questão? Senão Sim, eu vou fazer uma questão. Tomando aqui esse elemento político que a Andrea trouxe, né, acho que é muito importante a gente entender, né, que do ponto de vista do papel do Estado, quem é esse Estado, como que ele vai entrar nessa história, né? A gente está diante de uma situação hoje que é o que eu venho chamando de invisibilidade institucional, né? Por quê? Porque você não tem hoje uma lei estabelecida pensando aqui no setor de trabalho de plataforma digital como um todo, não digo nem só o setor de entregadores, né? Agora, enquanto uma dimensão social, a coisa ganhou visibilidade, né, pelo contingente de pessoas envolvidas, pela intensificação da precarização, né, no setor, pela dinâmica que isso adquiriu no âmbito da Covid, né, e da visibilidade que foi dada também no noticiário, com a dimensão da essencialidade desse setor para a manutenção da sociedade nesse momento, né? Então, a gente conseguiu chamar atenção para isso. Agora, existem as contradições no âmbito dessas relações, e aí você pode encontrar as contradições por entre os entregadores, né, na dimensão do que vai defender. Você encontra as contradições no âmbito dos consumidores, né? Porque sempre vão ter aqueles que vão estar se perguntando, isso vai repercutir no preço do serviço, né? Então você tem essa coisa também. Você só não encontra contradição quando você está falando com a empresa, porque o discurso da empresa ele é unívoco, né? Não é emprego, são empreendedores e a gente é empresa que explora tecnologia. E aí vem a importância da decisão que a Magda citou aí no chat, né? Porque essa decisão que saiu agora no dia 6 fala, vocês não ganham dinheiro com software, né? Vocês ganham dinheiro com o quilômetro rodado pelo entregador.
Nessa medida, você não é uma empresa de tecnologia. E aí, eu acho que a gente já tem a dimensão da invisibilidade institucional, ganha um outro modo de se dizer, que não é a ausência da regulação, mas a ausência de aplicação da regulação existente. Né? Porque uma vez que está rompida a dimensão da autonomia, uma vez que está rompida, né, a dimensão do empreendedorismo, e uma vez que está presente os 11 elementos que o professor elencou ali, que o Sorriso trouxe, que é emprego, a discussão é sobre aplicar ou não aplicar o que está aí presente. A gente pode até discutir depois qual vai ser o conteúdo da legislação trabalhista, mas a legislação trabalhista existe, ela só precisa que o Estado, né, cumpra o seu papel de chamamento dessa relação para a contemplação aqui pela lei trabalhista. Né? Então, acho que essa é uma dimensão importante que vai ressaltar um problema muito mais estrutural do neoliberalismo, que é aqui não só a invisibilidade institucional para esses trabalhadores, mas como uma desqualificação, né, na relação capital e trabalho da proteção do trabalho. E aí a gente precisa estar atento e precisa entender que essa greve pode sim impulsionar uma chamada no sentido de defesa desses direitos trabalhistas, né? Como ter o cuidado com um discurso que não vai romper com a dimensão neoliberal e que só quer melhores condições de ser o neoempreendedor, né? Até porque no próprio âmbito da legislação trabalhista, né, Sorriso, a gente sabe que o fato de você ter um emprego não impede ter 2 empregos, né? Os modos de contratação para esse segmento, né, que nega a legislação trabalhista por uma situação de interesse pessoal da sua condição hoje de trabalhador, né, ela pode sim se acomodar e se adaptar aos termos já existentes com proteção trabalhista. Não se precisa abdicar da proteção trabalhista para continuar a trabalhar como entregador, ainda que como uma renda complementar. Né? Então, acho que esses são pontos importantes e que vai aqui chamar a atenção também de um papel que o consumidor vai cumprir, né, de apoio de pressão social para que, quando haja novas reuniões com o Congresso, né, vocês possam realmente dialogar, não ouvindo de lá o que tem que ser, mas poder dizer para eles, de fato, o que vocês querem. Né? Eu acho que essa é a diferença e o que precisa ser trabalhado e projetado para os encontros futuros aí de vocês. Né? Eu acho que é isso aí. Obrigado, Paula. Eu vou colocar 2 questões que apareceram no chat aqui para vocês todos, e uma para o Sorriso em particular. E depois dessas 2 questões, eu já vou convidar vocês, depois de responder essas 2 questões, de convidar vocês a pensar, já fazer as suas considerações finais, porque nós já passamos do tempo combinado aqui na nossa live. Então, uma questão é do nosso colega professor aqui do Instituto, Marco Antônio Rocha, que diz como vocês avaliam as propostas de municipalização dos serviços de aplicativos que já estão surgindo, se essa municipalização garantiria maior proteção aos trabalhadores, ou capacidade de negociação. Tá? Então, essa é uma primeira pergunta. Uma segunda do Motoca, que também tem a ver com outra pergunta também feita, que como as empresas reagiram depois da mobilização? Você tem alguma mudança concreta nasquelas questões que se levantaram na greve na relação com as empresas aí das plataformas digital? E se tem diferença, isso que o Motoca pergunta, entre o tratamento dado por essas empresas? Ou se o tratamento é absolutamente igual? Todas as empresas de aplicativo têm um tratamento muito similar ou não? Tá? Então, são 2 questões que apareceram aqui no chat, né, que o Davi nos colocou aqui. E, então, passo para o Sorriso responder essas 2 questões e depois da resposta já convido vocês a pensar, a fazer as considerações finais. Eu não sei se alguém quer fazer alguma ainda consideração, né, ou pergunta, daí esteja à vontade também. Tá? Então, Sorriso. Então, respondendo essa primeira pergunta aí, aqui em Brasília, particularmente, tem uma cooperativa, né? Mas que não dá muito certo. Né? Eu não sei o porquê, porque eu não fui a fundo saber detalhes sobre essa cooperativa, né? Mas ela não expandiu muito aqui em Brasília. Em algumas outras cidades já existe alguns aplicativos local, né? Que dão super certo, né? Que
ajuda a girar a economia da cidade local e é muito bom para os entregadores, para os trabalhadores que trabalham nesse aplicativo local, né? Que eles criaram, a própria cidade criaram, entendeu? Então, isso a gente pode servir de modelos para outras cidades também, né? Essa é uma ideia de se pensar, ver onde deu certo a ideia e expandir a ideia. A questão dos aplicativos serem todos iguais, a maioria deles sim, né, agem da mesma forma, como sistema de pontuação em ranking, como não tem transparência nos pagamentos, né, não deixam o entregador, o trabalhador ser autônomo de verdade e todos eles não querem nem ter responsabilidade com o trabalhador e nem querem deixar ser autônomo de verdade. Então, todos eles trabalham na mesma linha, né? O que muda é a forma de trabalho entre essas empresas, né? Então é isso, obrigado. Então, vou passar para cada um de vocês, deixar o Sorriso por último, para vocês fazerem uma consideração final, ou uma questão que vocês queiram chamar a atenção aqui, né, do debate, para a gente ir encerrando a nossa live, que já estamos aqui quase 1h30, né, aqui já conversando. A gente tinha combinado ser 1 hora, então conversando muito mais tempo que a gente nós tínhamos planejado. Então, não sei quem quer começar fazendo aqui muito rapidamente, aqui uma última consideração, que queira chamar a atenção de um aspecto ainda não falado, ou simplesmente uma conclusão. Eu queria fazer uma conclusão que eu já dou continuidade à minha fala, se for possível, né? Quando eu botei aqui que existe essa invisibilidade institucional pela não aplicação da lei existente, né? Então, assim, o que a gente precisa hoje, ao meu modo de ver, não é de nova legislação, é de efetivar a legislação existente. Eu acho que isso é importante chamar atenção, né? Aplicação da CLT, chamar os atores institucionais trabalhistas para trazer a CLT para o segmento do trabalho na plataforma digital, em particular aí para os entregadores. E lembrar que não se precisa abdicar dessa proteção para ter uma regulamentação específica. E essa regulamentação específica pode vir à margem do Congresso Nacional, porque se você está organizado coletivamente, você pode exercer autonomia coletiva, firmar acordos e convenções coletivas, né, e trazer as adaptações para o setor a partir de um movimento coletivo, né? Então, assim, é importante essa iniciativa, é importante que as associações e sindicatos se aproximem no que for possível, né, e possam estabelecer essa frente de luta, inclusive nesse diálogo entre atores sociais, plataforma digital e representações coletivas. E talvez menos, né, a questão de criação de novas leis. Já temos muitas leis, já temos uma lei trabalhista, né, e já temos as condições de trabalho que se justifica a aplicação da lei existente. Daqui para frente é aplicar e dar efetividade à lei que existe e construir coletivamente, né, as demandas específicas do setor. Eu acho que é isso, né, o que eu poderia, eu acho, Sorriso, levar hoje aqui para você como uma angústia pessoal, né, é que vocês possam seguir nesse caminho, pelo menos é o meu desejo, tá bom? E obrigada mais uma vez por ter aceitado a participação. Paula, nós que agradecemos você ter convidado aqui o Sorriso, aqui, ter viabilizado isso. Ludmila? Não, vou só fazer uma consideração até sobre isso que a André perguntou da questão do cooperativismo, né? Começa a se desenhar hoje também debates em torno da possibilidade desses trabalhadores controlarem o seu próprio trabalho, né, e a organização desse trabalho. Isso é muito interessante, né, e recupera, se você for ver de perto, as coisas estão sendo escritas, etc., recupera muito um debate que tinha uma beleza muito grande, né, e que no Brasil, acho que a figura do professor Paul Singer materializa muito essa beleza, né, da economia solidária. E talvez todo o acúmulo já das experiências, né, tanto das contradições, dos desafios, dos impasses, né, porque é um campo extremamente complexo, já vivenciados nessas décadas, possam trazer contribuições aí para se pensar em novas formas de organização, né, mas que são dilemas também, porque elas batem no problema central, que é como dentro
essa ordem capitalista da forma que está estabelecida, você pensar numa socialização aí dos meios, numa sociedade de mercado que está organizada da forma que ela está, né? Mas não deixa de ter uma riqueza e uma potencialidade importante aí para a gente olhar, né? Essa questão de pensar em outras formas de organização, de se esses meios técnicos de fato, né? Porque hoje o a possibilidade de você processar o processo de trabalho, ele é inteiramente transformável em dados, né? Ele é mapeável, controlável. Isso a gente tem que começar a pensar nisso a favor dos trabalhadores, né? E também, dialogando com a Paula, eu acho que esse é um momento muito rico, né? Onde o tema ganhou visibilidade, os trabalhadores, né, ganharam visibilidade, estão se organizando, e eu vejo com muita alegria esse diálogo com o Estado e sorriso ao mesmo tempo com uma certa preocupação, né, porque começam a surgir as centenas de PLs e formas de regulação, e a gente tem que estar muito atento ao que está sendo proposto, né, para que isso não tenha efeitos perversos sobre os próprios trabalhadores, né? Por exemplo, eu sempre tive um temor de que a saída mais rápida para resolucionar essa história, sem ter que mexer no conflito capital e trabalho, é transformar todo mundo em MEI, né? Aí você diz que o trabalhador está regularizado como um autônomo, né? Está protegido socialmente e então isso é um risco que está posto agora, nesse momento, por exemplo. Isso é uma solução que com certeza ela vai aparecer com mais força, né? Porque aí você diz que formalizou a relação, né? A condição do trabalhador segue sendo extremamente complicada. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que estar muito atento, né, às disputas que estão em jogo, aos projetos que estão aparecendo, né, e a quais são as nossas pautas, as nossas demandas, para que isso traga resultados favoráveis, né, e não perversos para os próprios trabalhadores. E agradeço ao Sorriso, a Andréia, a Paula e ao Dari e ao Davi, né, pela organização desse encontro aqui. Obrigado, Ludmila. Andréia? Vou ser muito rápida aqui, Dari. Acho que as falas já me contemplaram bastante, né? As considerações que foram feitas pela Ludmila, pela Paula. Acho que a Paula foi muito precisa, né? Quando ela coloca que o que a gente precisa não é de nova legislação, mas sim aplicar a legislação existente, aplicar a CLT, que, diga-se de passagem, já foi muito rebaixada com a reforma trabalhista de 2017, né? Então, quando ela coloca as questões dessa forma, dizendo, olha, a gente aplica a legislação e depois discute quais são as adaptações necessárias para o setor, né? Eu me contempla muito, acho que seria este, né, um encaminhamento do ponto de vista da relação com o Estado, né, ao qual a gente deveria aspirar e dialogar com o movimento nesse sentido, mas me parece que não é este o caminho que está se vislumbrando. Então, eu queria aqui aproveitar e reiterar o alerta que a Ludmila faz, né, quando ela chama atenção para os riscos, né, para o risco que a gente tem desse debate acabar referendando aí uma solução perversa para os próprios trabalhadores, né? Eu acho que o caminho majoritário pelo qual o movimento está optando é de uma legislação específica para os trabalhadores de aplicativo ou para os trabalhadores informais. Então, me parece que o caminho que está se delineando é justamente a constituição de uma legislação de segunda classe. E acho que a gente precisa chamar atenção para esse risco, né? Me parece que o caminho, esse caminho, né, que está se colocando, responde ao que prevalece no movimento, mas também responde ao que prevalece na sociedade, né? Ainda prevalece na sociedade. Estava vendo aqui no chat as considerações sobre a prevalência dessa lógica neoliberal, que apesar de todas as críticas, né, que temos feito a ela, que ainda impõe soluções. E se a gente for pensar um pouco no debate que está sendo colocado pelo governo Bolsonaro, mas também a forma pela qual algumas instituições, né, têm respondido a isso,
admitindo a reforma trabalhista ou admitindo a correção. Estou pensando aqui na declaração da presidenta do TST, em entrevista recente, né, dizendo que o problema não é o trabalho autônomo, o problema não é pensar esse tipo de relação uberizada, né, que essa é uma solução da contemporaneidade, que essa é uma forma moderna de relação de trabalho. Então, acho que a gente corre, sim, os riscos de se impor. E aí, acho que seria interessante observar, Sorriso, se vocês tiverem condição de fazer essa discussão com o movimento, né, de que maneira os trabalhadores se veem, ou de que maneira eles avaliam outras medidas que estão em discussão, como, por exemplo, a carteira de trabalho verde e amarela, como, por exemplo, a existência, né, de maiores ganhos em detrimento da lei. Quer dizer, que tipo de adesão os trabalhadores têm a esse discurso, né? Eles concordam, né, ou vocês concordam, de que vale mais ganhar mais, né, do que ter direitos? Então, acho que esse é o tipo de debate que a gente precisa fazer para verificar, então, a adesão a essas medidas como a carteira verde e amarela e outras que o governo propõe. E, por fim, acho que um outro debate também que seria interessante é observar de que forma os trabalhadores aderem a medidas como o auxílio emergencial, quer dizer, defendem, né, medidas como o auxílio emergencial ou a instituição de uma renda básica de cidadania, né, como um direito universal. Porque acho que é disso que se trata, né, a gente pensar a distinção entre uma lógica do seguro, uma lógica de direitos específicos, pontuais, e uma lógica de direitos universais. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aqui aos meus colegas, ao Dari pelo convite, ao Davi e ao Sorriso por esse importante trabalho de mobilização, de articulação e de debate político que está fazendo. Obrigada. Sorriso, antes de passar para você, fazer duas considerações para deixar você falar por último, depois só faço o encerramento. Duas considerações. Uma primeira, que eu acho que queria reforçar um pouco o seguinte: tem uma série de contradições e as questões não são simples, tem uma complexidade muito grande que envolve muitos aspectos, e como ficou bastante claro no debate, nas exposições que vocês fizeram aqui no decorrer da live. Aqui, é verdade isso, mas também temos que lembrar o seguinte, que a própria paralisação e começar a pensar sobre as condições de trabalho e levar a sociedade a pensar sobre as condições de trabalho, né, que esse segmento todo está enfrentando, isso pode levar a um processo de politização, ou seja, pode levar as pessoas a mudarem as suas posições que até como pensavam anteriormente, ou seja, de enxergar mais claramente como é que se articula se organiza um setor na perspectiva de garantir efetivamente proteção e direitos. Como é que essas questões que vocês estão enfrentando se articula com a questão da reforma trabalhista, como é que ela se articula com a questão também da política econômica, da ausência de geração de emprego. Então, acho que o que a gente tem que valorizar, nesse sentido, a existência do movimento em si, ela também é um espaço de politização e discussão. E uma das questões que é exatamente fazer a luta faz quem participa da luta crescer, ampliar a sua visão de mundo, a sua compreensão de mundo. E principalmente isso é muito importante no momento em que o movimento operário, o movimento trabalhista, em geral, estava numa defensiva muito grande, uma capacidade muito grande de se colocar, se mobilizar. É verdade que alguns trabalhadores, setores essenciais, agora conseguiram fazer alguma mobilização, mas, em geral, se olhar nos últimos tempos, o movimento trabalhista estava com muita dificuldade de mobilização. E agora vem um movimento que consegue colocar a pauta do trabalho de novo na sociedade. Eu acho que isso é uma questão muito importante, e aí por isso a gente tem que agradecer a vocês por ter puxado essa luta e ter feito que isso acontecesse. E nós sempre acreditamos que isso é um pontapé inicial, que as questões vão avançando e não só vão avançando, como as formas de organização também vão se consolidando para fazer um contraponto a essa situação absurda que nós vivemos hoje e esse processo, como o Sorriso chama a atenção, de precarização intensa do trabalho. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é muito rápida. Ao mesmo tempo que tem toda essa precarização e tem essas contradições todas no seio do próprio movimento,
mas o Vitor Figueiredo sempre chama a atenção, se quiser regular esse trabalho, é muito fácil, é só ter acesso a todas as informações das plataformas, porque você sabe perfeitamente, né, o tempo que se gasta para fazer qualquer entrega, quantas horas por dia trabalho, quanto ganha por quilômetro rodado, todas as informações estão absolutamente disponíveis. Se essas informações das plataformas se tornassem públicas, seria muito mais fácil de você pensar uma regulação efetiva do trabalho, porque não é só regular o trabalho de quem é um entregador aqui, porque também, se você coloca uma condição de trabalho ruim para o entregador, para o motorista aí do aplicativo, você também está colocando em risco a sociedade. E um tempo ele aguenta, depois ele vai cansando, e se cansar, a possibilidade de acidente vai aumentando, a possibilidade de ficar estressado com esse baixo rendimento vai aumentando. Então, isso é uma questão que tem que pensar de garantir as condições de trabalho para os entregadores, mas também isso é muito importante para a sociedade como um todo, né? A gente tem que levar essa questão, que não é só uma questão dos entregadores, mas também isso, se esse trabalho for regulado, os direitos forem reconhecidos, isso é muito importante para a sociedade como um todo. Então, passo para você, Sorriso, fazer as suas considerações finais. E, mais uma vez, nós estamos agradecendo a Paula, né, pelo você ter aceitado participar conosco. Eu, antigamente, antes de começar a trabalhar no aplicativo, que já trabalho há quase 5 anos, né, nessas plataformas de aplicativo, eu trabalhava de motoboy para uma farmácia, né, no sistema CLT. Minha carteira era registrada, eu trabalhava um período, ganhava meu salário, tinha meus direitos todos garantidos, né? Tinha férias, tinha 13º, tinha todos os direitos de um trabalhador garantido pela Constituição. Infelizmente, quando essas plataformas chegaram aqui no Brasil, prometendo que facilitariam, né, que seria um benefício. Eu lembro que a Log mesmo, por exemplo, essa plataforma, chegaram aqui falando, elas divulgavam isso, né, tinham como marketing, cada motoboy que trabalha para mim, né, que é a plataforma, vai trabalhar até 6 horas, no máximo 6 horas, e ganhar entre 5 a 6 mil reais. Então, essas propagandas aí acabavam iludindo os trabalhadores, os entregadores, né? E acabar que a realidade não foi bem essa. Muitos trabalhadores perderam seus empregos, né, de CLTs, que ganhavam inclusive melhores do que ganham hoje, né, trabalhando para esses aplicativos. Essas empresas chegaram tomando os trabalhos de carteira assinada dos motoboys, né, dos trabalhadores que já trabalhavam nas farmácias, nos restaurantes, nas pizzarias, né, e assim fazendo com que esses entregadores migrassem para as plataformas, né, e não deixando escolha para eles. E aí, no final de tudo, eles acabam bloqueando, tratando nós igual lixo descartáveis. Na situação que nós vivemos hoje, cara, é muito melhor ter o sistema CLT, né? O registro, essa carteira assinada, porque você vai trabalhar somente as horas corretas, né? Nossa profissão é uma profissão de risco, vamos ter os direitos garantidos em caso de acidentes, né? Hoje em dia, quando o motoboy cai aí, quando não morre, fica com sequela ou fica em impossibilidade de trabalhar, não recebe nenhum tipo de auxílio, passa necessidade em casa, né? Então é muito importante essa situação. Eu tenho um vídeo, não sei se vocês conseguiram assistir, do Greg News, que falam os próprios empresários diretores dessas plataformas aí falaram que a grande dificuldade deles para atuarem aqui no Brasil foi justamente conseguir bons advogados para poderem burlarem as leis trabalhistas, para não configurar vínculo, né, trabalhista. Então, é uma realidade que, infelizmente, assim, a grande parte da população de entregadores de motoboys, essa classe trabalhadora aí, desconhecem, né? Falta de informação, o que vocês passaram aí. E essa falta de informação pode acabar levando para um caminho, né? Um caminho sem volta. Então é muito importante a gente ter conhecimento, se aprofundar no assunto, né? Porque o que eu vejo hoje em dia, atualmente, é uma grande divisão, né, entre nós trabalhadores dessa categoria de entregadores. Eu tiro São Paulo como exemplo, porque lá em São Paulo tem a associação lá que criaram uma PL, né, que
querem continuar como autônomos, né, serem valorizados como autônomos, e tem uma PL do Sindimoto, né, dos sindicatos que fazem com que essas empresas, né, tenham responsabilidade com os trabalhadores, né, e registrem as carteiras, porque virem CLT, porque na verdade é bem melhor uma situação dessa, que você está trabalhando, cumprindo horário. Às vezes, muitas das vezes, a maioria dos entregadores ficam disponíveis mais de 10 horas, né, e disponíveis ali para a plataforma, e não consegue fazer uma renda, bater a sua meta diária, né? Então, é muito importante a gente continuar lutando unidos nessa próxima manifestação, e buscar conhecimentos, buscar aprofundamento nessa questão aí, né, que vocês citaram. E vamos rumo ao dia 25, né? Mostrar nossa força de novo, mostrar nossa união, junto com outras categorias que estão apoiando, né? Dessa vez, o pessoal dos Uber de carro, do 99, dessa outra área de carro, que não é da área de entrega, vai nos apoiar também, porque eles também vivem essa situação de uberização, dessa questão de precarização, né? Eu quero agradecer aqui, deixar meus agradecimentos a todos vocês. Obrigado pelo espaço, né? E estamos sempre aí disponíveis. Quero agradecer o apoio da população, né, para o dia 25 também nos apoiar, continuar nos apoiando. Esses aplicativos, de uma certa forma, eles sentiram as negatividades por parte da população, por parte dos restaurantes, né, que os restaurantes também estão sendo um pouco prejudicados, ainda mais durante essa pandemia, né, porque teve reajuste das partes das taxas, aumentaram para o restaurante, aumentaram para os clientes também, né, os valores pagos das taxas, e só não teve reajuste para o entregador, para o trabalhador que está aí se matando aí no trânsito aí, perdendo as vidas, ficando com sequelas, e não está sendo reconhecido por parte dessas empresas. Então, eu quero agradecer aí pela participação aqui, né? Muito importante esse debate, esclarecer um pouco melhor para quem está nos ouvindo, né? E uma boa noite a todos aí, e até a próxima. É isso mesmo, Sorriso. Quando tem luta, tem esperança, né? Que a gente pode ir mudando as coisas, né? Então, vamos lá fazer com que dia 25, de fato, seja uma manifestação ainda mais expressiva, né? Que acho que é muito importante que você está chamando isso para o dia 25. Então, nós agradecemos aqui imensamente vocês. Eu fiquei extremamente satisfeito, foi um debate de alto nível, considerando muitas questões para pensar a situação concreta dos entregadores e refletir sobre o que é esse movimento que está acontecendo. Então, quero agradecer imensamente. Quero agradecer Sorriso por ter aceitado o convite da Paula, que eu agradeço também, né, de ter participado, para vir participar junto com a gente. Foi fantástica aqui a sua participação. Quero agradecer aqui as minhas colegas aqui, né, de pesquisas, e Andréia, Paula e Ludmila, que nós já trabalhamos mais juntos aqui pesquisando essas questões do trabalho. Então, agradecer imensamente pelas questões todas que vocês levantaram aqui, mostrando as complexidades e o que está em debate, em discussão nesse momento, e agradecer a todos os que nos acompanharam aqui até agora, né, já são 18h46, então muitíssimo obrigado, e agradeço o Davi, né, que criou toda a infraestrutura e propôs esse evento aqui. Davi, muito obrigado também por você ter proporcionado esse espaço para nós aqui, tá? Então, um grande abraço a todos e vamos torcer que dia 25 a luta seja muito forte e imensa. Obrigado, Davi. Então. É isso aí, obrigado a vocês aí também. Até a próxima. Boa noite. Boa noite aqui. É isso.